Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes e hoje nós vamos para a nossa terceira aula do curso de Eletrodinâmica e o tema de hoje é associação de resistores em série, paralelo e mista e na sequência geradores, receptores e resistores elétricos. Bem, então vamos para os tópicos estudados na aula de hoje. A associação de resistores em série, a associação de resistores em paralelo, associação mista, geradores elétricos, receptores elétricos e resistores elétricos. Esses são os tópicos estudados na aula de hoje. Então vamos começar a nossa aula. Bem, é uma associação de resistores em série. Essa figura ela retrata como que aparece um circuito em série. Nós temos aqui apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Essa associação de resistores é uma associação, pessoal, dependente. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se R1 for uma lâmpada, se essa lâmpada queima, o circuito fica aberto e um circuito aberto, a corrente elétrica vai ser zero. Então, todos os outros aparelhos deixam de funcionar. Ok? Então, um ponto importante de uma associação em série, que é uma associação dependente. Todos os aparelhos dependem um do outro para funcionar. Ok? Já falamos que a corrente elétrica é a mesma, todos são percorridos pela mesma corrente elétrica e a DDP ela vai ser dividida pelos aparelhos que estão conectados no circuito. Ok? Se os aparelhos apresentarem a mesma resistência, essa divisão vai ser igual. Se a resistência for diferente, a DDP que será destinada para cada aparelho também vai ser diferente. O circuito aqui do lado, ele resume, o chamado resistor equivalente. No caso aqui, RS, resistor equivalente em série, e esse U retrata a DDP total que foi lançada no circuito. Ok? Então, frisando, uma associação em série é uma associação dependente, a corrente elétrica é a mesma e a DDP é dividida. Vamos dar sequência? Bem, um cálculo que é cobrado para associações, seja ela série, paralelo ou mista, é você calcular a resistência equivalente. No caso de resistência equivalente em série, nós vimos anteriormente que a soma das DDPs, das tensões, vai ser o valor parcial que vai para cada resistor. Então, aqui, a DDP total vai ser a soma U1, U2 mais o 3. Só que nós vimos na aula anterior, a primeira lei de Ohm estabelece que U é igual a R vezes I. Então, se eu trazer RI, se eu trazer isso aqui, RI para cá, eu vou ter R1 vezes I, R2 vezes I e R3 vezes I. Vejam que eu destaquei o índice para o resistor, mas eu não tive o cuidado ou não me toquei, na verdade, negligenciei o índice para a corrente. Por quê? Porque a corrente é a mesma. Então, olha só, aí aqui, como a corrente é a mesma, eu posso colocar em evidência e esse I com o termo que está do outro lado vai embora. Então, chegamos que o resistor equivalente é a soma de R1, R2 e R3. Então, generalizando, o resistor equivalente de uma associação em série é o somatório de todos os resistores que estão associados. Pronto.
Aí está o cálculo do resistor equivalente em série. Ok? Muito bem. Vamos agora para a associação em paralelo. Vejam que o circuito já é diferente. O circuito aqui já tem uma diferença. Enquanto que no circuito em série a corrente é a mesma, aqui nós temos caminhos possíveis para a passagem da corrente. Então, nesse caso, a corrente vai ser dividida. Se um resistor desse representar, por exemplo, uma lâmpada, se ela queimar, eu ainda tenho outros dois caminhos para a passagem da corrente. Logo, uma associação em paralelo é uma associação independente. Observem que, já comece a levar isso para o seu dia a dia. Nas nossas residências, as associações de nossas casas são em paralelo. Por quê? Eu não preciso ligar uma TV para fazer um suco no liquidificador. Eu não preciso ligar o micro-ondas para ligar a TV. Então, cada tomada tem a sua independência. Então, em um circuito em paralelo, é um circuito independente. A corrente é dividida. E agora, pessoal, vejam que todos os resistores estão associados à mesma DDP. Nas nossas casas, todas as tomadas têm a mesma DDP, no caso 220. Então, aqui, o contrário da ligação em série, na ligação em paralelo, a DDP é a mesma. O circuito ao lado também representa o resistor equivalente, que vai ser o resistor RP associado ao resistor em paralelo. Ok? Bem, da mesma forma como fizemos o cálculo para o resistor equivalente em série, também vamos fazer o cálculo para o resistor equivalente em paralelo. Nesse caso específico, a corrente total, o I que está... Só um minutinho aqui, deixa eu só ajustar aqui. Vejam, o I que está aqui, chegando na associação, eu vou ter, uma parte vem para R1, outra parte para R2, outra parte para R3. Então, o I total é a soma I1 mais I2 mais I3. Mas, lembrando que U é igual a R vezes I, então I é U sobre R. Trazendo isso para cá, U sobre R, quem vai ser o I total? U sobre o R total. Quem vai ser I1? U sobre R1. Quem é I2? U sobre R2. E quem é I3? U sobre R3. Da mesma forma, eu tive o cuidado de indicar o índice para o resistor, porque eles são diferentes, a priori. Mas o U não é diferente, é o mesmo. Então, eu posso eliminar esses termos aqui. Então, fica 1 sobre R total, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Generalizando, eu tenho que o inverso do resistor equivalente é a soma, é o somatório do inverso de cada resistência. Bem, no caso específico da associação em paralelo, nós temos particularidades, certo? Quais são as particularidades? Primeira particularidade, duas resistências diferentes. Se eu aplicar a equação anterior para dois resistores diferentes, ok? Então aqui eu vou tirar o MMC, que vai ser o produto, R1 vezes R2. Se eu dividir R1 por R2, fazer aqui, se eu dividir R1 vezes R2 por R1, isso aqui vai fornecer, sobra o R2. Se eu fizer a mesma coisa, se eu dividir R1 vezes R2 dividido por R2 agora, olha o que vai acontecer. Morre o R2, sobrou R1. Como está na outra expressão. R1 mais R2 ou R2 mais R1. Faz aqui, meio pelos extremos,
chegamos na equação particular quando eu tenho dois resistores diferentes. Produto pela soma. Tudo bem? Bem, a outra particularidade é quando você tem duas resistências iguais. Aqui fica fácil. R1 sobre R1. Aqui eu fiz o MMC, mas poderia fazer direto. MMC é R vezes R, que dá R ao quadrado. Se eu dividir R ao quadrado por R, corta um R com 2. Vai para cima o R. A mesma forma, sim, aqui, desculpa, não foi aqui não, é desse aqui. Ó. Se eu dividir R2 por R, sobra o R para cima. R2 sobre R, sobra 1, vai para cima. Então, fica R mais R. R mais R é 2R. Aí, agora, esse R com o quadrado vai embora. Aí, ficou 1 sobre R total é igual a 2 sobre R. Fazendo o meio pelos extremos, nós temos que R sobre 2. Bem, generalizando, se eu fizer para 3, para 4, para 5, para 6, enfim, a resistência equivalente para resistores associados em paralelo iguais, basta você pegar o valor de um resistor e dividir pela quantidade de resistores. Com isso, você calcula o resistor equivalente em paralelo quando os resistores são iguais. Bem, juntando as duas associações, nós podemos ter uma associação mista. O que é uma associação mista? É aquela que você tem parte em paralelo e parte em série. O exemplo ao lado mostra isso. R1 e R2 estão em paralelo e estão em série com R3. No caso do cálculo, para esse circuito, primeiro eu resolvo a parte em paralelo. Que no caso aqui, ó, como eu não sei se eles são iguais, eu faço o produto pela soma. Depois desse cálculo, que eu vou resolver a parte que está em série, que basta somar o resultado desse paralelo com R3. Simples, para esse circuito. Mas eu posso ter vários tipos de circuito misto. Por exemplo, esse aqui, ó, é um pouquinho mais complexo. Aí, nesse caso aqui, primeiro, ó, eu resolvo a série entre R1 e R2. Vou encontrar um resultado. Depois, eu resolvo o paralelo entre R4 e R5. Então, ó, primeiro a série entre 1 e 2. Depois, o paralelo entre 4 e 3. Depois desse paralelo, eu tenho a série do resultado 4 e 3 com o 5. Aqui seria R4 e R3. Tá certo, gente? Com R5, tá? Corrigindo aqui, ó. Aí, depois que eu fizer a parte de cima, ela vai estar em paralelo com a parte de baixo. Aí, eu novamente vou fazer o paralelo final entre o resultado de cima com o de baixo. Então, veja que uma associação mista ela tem as duas partes. Aí, você vai precisar analisar o circuito para saber, vou começar primeiro com a parte em série ou com a parte em paralelo. Tá bom? Mas fiquem atentos que existem diversos tipos de circuito, tá bom? Bem, dando sequência à nossa aula, pessoal, nós temos aqui agora mais um tópico importante que são os geradores elétricos. O que são geradores elétricos, né? São dispositivos que transformam uma forma de energia em energia elétrica. O caso mais clássico são as pilhas e baterias. Bem, o que eu vou analisar aqui? Vejam só. O nosso gerador ele vai ter uma equação para definir as variáveis do gerador. Primeiro, eu vou ter aqui uma energia, digamos, gerada em função das reações químicas que acontecem nele. Então, eu vou associar essa energia a uma potência gerada. Vimos na aula anterior que potência é I vezes U. Então, aqui, quem seria o U?
seria o epsilon. Esse epsilon é a chamada força eletromotriz do gerador. Bem, quando a corrente passa pelo gerador, parte da energia vai ser dissipada. Então, eu vou ter uma potência dissipada, que vai ser R vezes I ao quadrado. Quem é esse R? É a resistência interna do nosso gerador. Então, beleza. Gerei uma energia. Lembrando, pessoal, que energia não se cria nem se destrói. Se transforma ou se transfere. Então, aqui eu vou até colocar essa potência gerada aqui entre aspas, tá bom? Então, gerei energia. Parte foi dissipada dentro do gerador e parte vai ser lançada no circuito. E aqui a lançada vai ser I vezes 1. Bem, já tinha falado, né? O epsilon é a força eletromotriz e o R é a resistência interna do gerador, que se ele for ideal, esse R vale 0. Bem, aplicando o princípio da conservação da energia que foi gerada dentro do gerador, parte vai ser dissipada, parte vai ser lançada. Com isso, nós chegamos na equação do gerador. Ok? Então, ó, potência gerada, epsilon vezes I, potência dissipada, R vezes I ao quadrado, e a potência lançada, I vezes U. Nós podemos colocar o I em evidência, aqui ficaria I, R vezes I, mais U. Pronto. Então, esse Izinho aqui da evidência com esse aqui, a gente vai eliminar. Então, sobra epsilon R vezes I mais U, ou U epsilon menos RI. Esta aqui é a equação do gerador. Ok? Pois bem, algumas particularidades, né? Essa equação aqui lembra uma equação do primeiro grau, ok? Quando o termo que acompanha a variável x é negativo, a reta vai ser decrescente. Então, primeira coisa para você identificar uma curva de um gerador. No gráfico potencial vezes I, eu tenho uma reta decrescente. Ok? O ponto que o gráfico toca o eixo vertical vai ser a força eletromotriz. Ok? Muito bem. Então, essa é a curva característica do gerador. Aí nós temos duas situações. Primeiro, o gerador num circuito aberto. No circuito aberto, a corrente é zero. Aí, se eu tenho I igual a zero, 0 vezes R dá zero. Desculpa. Ou seja, a DDP nos terminais equivale à própria FEM do nosso gerador. Tudo bem? Em outra situação, é um gerador em curto-circuito. Um gerador em curto-circuito, a DDP vai ser zero. Então, se a DDP vai ser zero, eu posso encontrar a corrente de curto-circuito fazendo a razão entre epsilon sobre R. Aí você encontra a corrente que vai deixar o gerador em curto-circuito. Muito bem, então essas são as características de gerador, a curva e duas situações particulares. Gerador no circuito aberto e gerador em curto-circuito. Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula agora, falar de receptor. Diferente do gerador, o receptor são dispositivos elétricos que transformam energia elétrica em energia térmica, importante, ó, e energia mecânica, pessoal. Tá certo? Por exemplo, ventilador, máquina de lavar, que você tem parte da energia batedeira, transformando em energia mecânica, movimento. No caso do receptor, nós também temos uma equação. Qual o detalhe aqui sutil? Que no gerador vai chegar uma energia, eu vou chamar de potência lançada. Digamos que você liga um liquidificador a uma bateria, então vai chegar uma energia, vai chegar uma potência lançada.
Parte vai ser dissipada devido à resistência interna do gerador, que eu vou diferenciar com R', e parte eu vou utilizar para energia mecânica. Eu vou chamar de ε'T, tá certo? Aqui o detalhe é a diferença, que esse ε'T é a força contra-eletromotriz e o R' é a resistência interna do, no caso aqui, pessoal, tive um erro aqui, tá? É a energia, é a resistência interna do receptor, tá bom? Muito bem. Então, vou aplicar a conservação da energia, potência lançada é o que vai ser dissipado mais a energia útil. Então, substituindo as equações, nós temos U vezes I, a dissipada R' vezes E ao quadrado, a útil ε'T vezes I. Da mesma forma, coloca aqui ó, o I em evidência. Então, ficaria aqui I, R' vezes I, mais ε'T. Aí, esse Izinho aqui, ó, esse Izinho com esse aqui, vai embora, sobrando o R'. Só um minuto, pronto. R' vezes I mais ε'T. Veja que é muito parecida com a equação do gerador. A diferença está no sinal, né? Que nesse caso eu vou ter aqui uma reta crescente, porque o termo aqui, né, é positivo. Então a reta vai ser crescente. Então cuidado para não confundir gerador com receptor. E para finalizar nossa aula, os resistores são dispositivos elétricos que transformam energia elétrica em térmica e luminosa. Olha a diferença de resistor para receptor. No resistor, eu não tenho energia mecânica. No receptor, nós temos. Aí, exemplo de resistores. Chuveiro elétrico, ferro de passar, as lâmpadas incandescentes e os resistores que se usam em laboratório. Ok? Bem, com isso, pessoal, nós finalizamos mais uma aula. Assistam o vídeo, tá certo? Revisem os conteúdos. Qualquer dúvida, vai lá, analisa o vídeo novamente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha e faça um comentário aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço e nos vemos na próxima aula. Até logo!